Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. Hoje nós estamos aqui para mais uma conversa, né? E hoje a gente tem um item do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai conversar sobre ele hoje, né? É o capítulo 5 e o item 20. A felicidade não é deste mundo. Esses itens, né, gente, do Evangelho, eles são muito bacanas, porque a gente vê que há mais de 2000 anos atrás, né, que foi escrito, e a gente lê hoje, e cada vez que a gente lê, fica mais atual para a gente, né? É uma coisa que a gente vai estudar, acredito que por muito tempo, para a gente começar a entender um pouquinho da vivência dele, né, o que foi a missão de Jesus aqui. Mas o mais bacana de tudo é esse não cair de moda, né? A gente lê um negócio que às vezes a gente fala assim, nossa senhora, o negócio foi escrito 1800 tanto, mas serve para a gente hoje, totalmente atual para a nossa realidade hoje, né? Então é muito interessante essas explicações. Então vamos lá, né? O título é A Felicidade Não É Deste Mundo. O item 20 do capítulo 5. Ele começa assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. Abre aspas. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência e que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia e cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la, se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo. O homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiações, forçoso é se admita que,
Algures, moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia. Quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra está destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos. Novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa, cuja exceção cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Gente, a leitura é grande, mas depois a explicação, a gente vai conversar sobre ela. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse glorioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Gente, essa leitura ela é um pouquinho grande, mas ela é muito bonita. É um item que ficou maiorzinho, né? Mas ela é muito interessante, porque a partir do momento, né, que ele fala, que ele explica para a gente o que seria essa tal felicidade, a gente começa a clarear as nossas ideias, a entender um pouco melhor o que seria essa felicidade, né? Porque como nós, na nossa visão totalmente materialista, né, ele citou aqui vários exemplos de conciliação que às vezes a gente faça com a tal da felicidade. Ele citou a juventude, ele citou a riqueza, né, o poder, a riqueza, situações privilegiadas, ele colocou aqui, né, situações privilegiadas. Então, se a gente for parar para pensar, a gente, às vezes, olha a nossa situação, né, em que a gente se encontra no momento, e começamos, a partir da nossa situação, a gente comparar com a situação do outro. Aí começa a dar problema. Porque cada um tem uma missão a ser cumprida. Tem passa por provas, expiações, como ele também fala aqui no Evangelho, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, não faz sentido a gente ficar comparando com os outros, mas a gente faz isso o tempo inteiro, né? Então, com os nossos olhos materialistas, a gente vê os outros, às vezes, com a juventude, com a beleza, com a riqueza, com esse privilégio, né, de obter as coisas materiais mais fáceis. E a gente logo pensa, aquele lá é que é feliz. É claro. Se eu tivesse aquilo que fulano tem, se eu tivesse a vida que ele tem, eu também seria. E daí que vem na leitura também, ele falando que é aí que a gente se engana. Porque se fosse assim, todos os jovens seriam extremamente felizes, porque são jovens e belos, né? E quem está numa situação privilegiada hoje, uma situação financeira mesmo, privilegiada hoje, também estaria totalmente feliz. Então, o que é essa tal felicidade, né? Que a juventude nos traz, que o dinheiro nos traz, a riqueza nos traz, os privilégios da vida terrena, os desejos, vamos falar assim,
não traz. E ele ainda fala mais. Se juntar isso tudo numa encarnação só para a gente, no final, não é isso que vai trazer a nossa felicidade. Mas o que é ela, então? Primeiro a gente opta, né? Ah, mas então ele está falando que a felicidade não é deste mundo. É o título aqui do item 20, do capítulo 5 do Evangelho. A felicidade não é deste mundo. Então eu já sei disso. Tá. Então a partir daí, então, eu não preciso ser feliz. Também não é assim. Porque como nós estamos aqui no processo de evolução, o nosso dever é de tentar ser feliz. Ou ter momentos de felicidade. Então, vamos pensar o seguinte. Se nós temos, hoje, né, na nossa existência, nós temos mais dias felizes do que dias tristes e trevosos, já estamos no lucro, certo? Então, às vezes, né, gente, os extremos nos atrapalham muito, porque às vezes a gente pensa assim, mas então eu tenho que ser feliz, né? Nas redes sociais a gente vê isso claramente, né? Embutido lá. Todo mundo tem que ser feliz. Tem que tirar foto enquanto eu estou feliz. Eu tô maquiada, eu tô com um drink, né? Aí você logo já associa. Nossa, estou bem, tô curtindo, estou feliz. Será? Será que se a gente pegar cada um daqueles que estão... Daqueles não nós, né, gente? Porque nós temos redes sociais, a gente posta. E a gente quer postar coisa boa. Não está errado, não. Mas vamos sentar com cada um daqueles ali que postaram a felicidade? Vamos? Vamos escutar 5 minutos de cada um que postou lá a felicidade. Para ver. Então, às vezes, a gente também gosta de viver, às vezes, fantasias. Não são nossas, não é? E isso nos atrapalha muito, porque quanto mais transparentes nós formos com os nossos próprios sentimentos, mais fáceis as coisas ficam de se resolverem. Enquanto eu estou, né, com as minhas máscaras, o que é normal para a gente também, né, é a gente ter relações diferentes, certo tipo de comportamentos diferentes, com fulano, em casa, no trabalho, no social. É normal, né? A gente se comportar, às vezes, de forma diferente. Mas enquanto nós estivermos preocupados com o que o outro vai pensar e com que eu tenho que ser feliz, que essa felicidade, às vezes, nos custa muito caro. Custa muito caro por quê? Porque Deus que cobra caro para a gente ser feliz? Não, é nós mesmos. Porque às vezes a gente pega o caminho errado. Que caminho errado? Não, eu tenho que ser feliz. Me falaram que eu tenho que ser feliz. Então, nem que eu tenha que passar por cima do outro, eu estou em busca da minha felicidade. Então, não é felicidade. Se já foi por esse caminho, já não é felicidade. Porque a felicidade também, ela não existe. A felicidade minha, eu estou extremamente feliz. Tá. E aí, com o meu filho, o meu marido, minha mãe, com um problema lá extremamente difícil. Eu vou conseguir ser feliz por completo? Não. Por isso que o texto nos manda essa frase. A felicidade não é deste mundo. É por causa disso. Porque a felicidade verdadeira, ela, vamos falar assim, de um modo, né, de um certo modo, depende também do outro. Porque se eu amo
e se eu vejo o outro feliz, eu consigo alcançar um pouco mais essa tal felicidade. Então, é muito sério, sabe, gente? Essa questão das vezes, assim, é uma coisa que é embutida, não é claramente, né? Essa cobrança que nós temos que ser felizes todos os dias, certo? Não, larga isso para lá, vai ser feliz, vai aproveitar a vida. Não, mas espera aí. O que é felicidade para mim? Talvez a felicidade para mim não seja o que é felicidade para fulano, para ciclano. Mas então, qual o caminho que eu devo seguir para alcançar essa tal felicidade? Aí vamos lembrar da passagem de Jesus aqui, né? Na terra. Será que ele ficou pensando com que roupa que eu vou, com que sapato que eu vou, com que jeito que eu vou arrumar meu cabelo lá para poder falar lá para os discípulos? Ô, gente, às vezes é tão longe da gente, né, a gente pensar nisso, na vivência dele aqui, mas ele é o exemplo. E nós temos que pensar. E nós temos que, pelo menos, tentar seguir o que ele deixou para a gente. Nossa, mas é muito longe, é muito difícil. Nossa, coitado de mim. Tentar seguir o que Jesus deixou. Coitado, não. É para seguir. Ou, pelo menos, tentar. Pelo menos dar o primeiro passo no caminho que ele nos ensinou. Não que a gente vá virar santo, né? Mas pelo menos a gente entender a passagem dele aqui. A gente ter curiosidade, né? De imaginar que todas essas picuinhas, às vezes, que a gente mergulha nelas, sabe? De querer mostrar para o outro que ele está errado, querer que ele pense do jeito que eu acho que está certo, querer que ele siga meu caminho, porque para mim deu certo, então você vai seguir igual eu estou seguindo aqui, ó. Larga isso daí, faz assim, 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 estou te falando para você fazer assim, assim, assim. Vocês estão reparando a diferença de nós, com o que a gente faz e com o exemplo que a gente tem? Jesus veio, primeiro, ele tinha pouco tempo para desenvolver muita coisa. Ele tinha que deixar o legado dele aqui para a gente. Porque senão não faria sentido. Então ele tinha que agir rápido. Se ele ficasse com picuinha com alguma coisa, ele não ia conseguir. Primeira coisa. Quem o seguiu foi porque quis. E porque estava preparado para segui-lo naquele momento. Quem não seguiu, ficou. Está vendo o respeito? Da onde cada um está? Espera aí, aquele que já estava preparado, ele conseguiu seguir aquele caminho, ele entendeu. Aquele que ainda não estava, ele ficou para trás. Mas aí será que tem alguma passagem dele indo lá e falando: oi, você tem que ir, você não pode ficar aí não, meu filho. Vamos embora. Você tem que ir, você está fazendo errado. Não. Até mesmo os que foram curados na época, foi porque estava preparado para a cura. Ele também não saiu curando todo mundo. Certo? E essa cura era de quê? Era a cura do corpo e a cura espiritual. E a cura verdadeira, a nossa cura. Porque às vezes a gente procura muito essa felicidade, essa cura dos nossos problemas, cura das nossas doenças do corpo físico. Mas será que eu já parei para pensar alguma vez de onde vêm essas doenças? O meu físico me mostra aonde eu tenho que prestar atenção. Ó, meu rim está assim, assim, assim. Ó, meu pâncreas já não está produzindo tanta insulina como ele precisa. O que será que está acontecendo? O corpo avisa. O corpo avisa. Mas a gente sabe
né? Apesar de, às vezes, a gente não acreditar, que, vamos falar assim, 90%, eu acho que às vezes até mais, né, Vera? Das doenças, elas vêm primeiro na nossa mente. A gente se descontrola e a gente vai enchendo de pensamentos negativos, de medos, de bloqueios, às vezes. E o que acontece? Chega um certo ponto que o desequilíbrio é tão grande que ele começa a passar para o corpo. Isso tem até um nome que chama-se somatização. É quando as doenças da nossa cabeça começam a se manifestar no nosso corpo. E nós não paramos para pensar nisso. Mas sabe por que a gente não para pensar nisso? Porque é mais fácil eu pegar um remedinho lá na farmácia porque eu estou com uma dorzinha de cabeça. É mais fácil eu comprar um remedinho porque eu estou com uma dor na minha coluna. Mas eu não paro para pensar. Essa dor de cabeça vem da onde? Isso a gente faz em consultas, né? O médico também faz isso. O homeopata, o nutricionista, como eu faço. Peraí, sua dor de cabeça desde quando começou? A gente não se preocupa com isso. Eu quero um remédio para mim ficar livre da minha dor. Né? Ficar livre da minha dor para me ser feliz. Gente, mas o seu corpo está te mostrando ali que tem algo errado. Será que a dor de cabeça não tem uma associação com isso, com aquilo? A gente não para pensar nisso. Eu só quero ser feliz. Só quero ser feliz. Quero aproveitar e quero ser feliz. Mas e daí, né? O que seria essa felicidade para a gente? Se eu fosse perguntar a cada um de vocês, né, que está aqui hoje, o que é felicidade para você? O que é felicidade para você? O que é para você? O que é para você? Cada um vai ter um modo de responder e uma opinião. Só que, às vezes, nós fazemos tantos planos também para essa tal felicidade chegar, que a gente esquece que ela está em pequenos detalhes, pequenos momentos. E às vezes a gente imagina que essa tal felicidade, né, ela venha de uma coisa assim, grandiosa. Eu vou ser feliz quando eu aposentar, porque eu vou ficar mais sossegada. Eu vou ser feliz quando eu formar na faculdade, que eu vou ter meu emprego, vou ter minha independência. Eu vou ser feliz quando... Gente, nós temos que ser felizes hoje. Eu não sei se eu vou estar aqui daqui 5 minutos. Então, para quê? É lógico, a gente tem que pensar no futuro, sim, né? E a gente pensa assim. Mas, quanto mais eu vou julgando essas coisas para frente, para o futuro, menos eu vivo presente. Então, o meu melhor dia para fazer as coisas, para realizar as coisas e para me ser feliz é o hoje. Não tem outro. E aí, o que a gente faz? Primeiro, ou a gente se agarra no passado, né? Quando eu tinha, na minha adolescência, que era bom, que era assim, que era assado. Os meninos respeitavam os pais, os filhos respeitavam os pais. Naquela época que era boa, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, não tinha violência. Mentira, que tinha sim, viu? Tinha sim. Então, aí é o caso da depressão, né? A pessoa que vive agarrada no passado. Bom era aquela época, eu era feliz era quando eu era adolescente. Boa foi aquela fase, enquanto minha mãe era viva, meu pai era vivo. Bom era quando a família reunia e tal, tal. E a gente só
né? Só o passado, passado, passado. Ou a gente está agarrado no que vai vir. Aí vem a ansiedade, a danada da ansiedade. Eu não vivo hoje e penso só no que vai vir. E aí, junto no que eu penso que vai vir, eu não penso que vai vir coisa boa, não. Eu penso que vai vir, nossa, se acontecer assim, se acontecer assado, nossa, mas se fosse desse jeito, como é que eu vou fazer? Mas se chegar em tal hora e aí e se eu sair e se me mandar embora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para me sustentar minha casa? E vai. E vai. E vai. E vai. E o pensamento da gente, é uma coisa, é uma loucura quando a gente não sabe controlar, né? Porque ele chega a tal ponto, a ansiedade, ela chega num tal ponto que a pessoa enlouquece de tanto pensar negativo o tempo inteiro. E aquilo se repete. Vocês já viram quando a gente está com um problema para resolver, que aquele negócio não sai da cabeça da gente, a gente vai repetindo, e a gente imagina a cena de como é que vai ser assim. Mas isso acontece, sabe? Que pensamento acelerado. Aí o que acontece? Tem que ir no médico, tem que ir no psiquiatra para tomar um remédio para acalmar. Porque está acelerado demais. Mas está acelerado demais por quê? Porque não cuida do espírito, da alma. Nós nos preocupamos muito com o corpo, às vezes, nos preocupamos com a nossa aparência, né? A gente vê aí que as vovós de antigamente, 50 anos, 60, era vovozinha mesmo, e de coque e tudo mais. E hoje? Hoje a gente vê a preocupação excessiva, né? Não que seja ruim, gente, tudo tem seu lado positivo. É claro que isso não é ruim, você cuidar do seu corpo, você gostar de você querer uma aparência bacana. Não é pecado, claro que não. Mas a gente vê que a preocupação, às vezes, nossa, exagerada quanto a isso, nos faz, às vezes, viver uma coisa também que não é realidade. Né? O envelhecer faz parte. Aí a gente olha para trás e fala assim, se eu tivesse naquela época, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria diferente, se eu pudesse voltar atrás. Mas se você voltasse atrás, como é que ia ser se você pulasse etapa? Né? Tipo, para mim chegar... hoje, por exemplo, eu tenho 43 anos. Para mim chegar a pensar de uma forma diferente, às vezes com 43 anos, com 50, eu precisei de todas as etapas para poder pensar diferente, com 40, com 50. Apesar, isso eu estou falando assim, gente, a gente está comparando só com uma encarnação. Se for comparar com as outras, vai ficar mais difícil, mas para ficar mais fácil a gente entender. Né? Que é outra coisa também que nos atrapalha quando a gente esquece disso, né? Mas comparando só com uma encarnação. Aí a gente olha para trás, mas é tudo um processo. A gente esquece disso. Para mim chegar a pensar diferente hoje, eu tive que passar por aquele processo lá de pensar daquela forma com 20 anos, com 15 anos. E saber que hoje, eu muito das coisas que fazia com 15, com 20, não faço mais. Evolução. Não é? Evolução. E daí, o que acontece? A gente tem uma tendência de observar e agarrar naquilo que está ruim. Então, eu penso assim, minha vida não está boa. Eu não tenho sorte. Eu não consigo arrumar um emprego. Eu não me dou bem com minha família. Minha vida não está boa. Ninguém me entende. E eu não tenho sorte.
Aí a gente volta lá na vivência de Jesus aqui. Será que quando eu começo a fazer essas perguntas para mim mesmo, será que não fui eu que saí do caminho? Não. E não estou percebendo? Quando eu saio do caminho, eu vou sentir as consequências. Se eu estou com uma coisa me incomodando, eu tenho que tomar partido para fazer diferente. Não adianta eu só reclamar e continuar fazendo da mesma forma. Enquanto eu estiver fazendo da mesma forma e reagindo da mesma forma, eu chegarei sempre no mesmo lugar. Então, se eu quero chegar de uma forma diferente e caminhos diferentes, eu tenho que mudar a trajetória, mudar o paradigma. E essa forma com que a gente vê as coisas também são muito importantes, sabe, gente? Tem até um filme que eu vi há muito tempo. Ele é bem antigo. Ele chama... É bem interessante. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas o filme chama Chocolate. Não sei se algum de vocês já viu. Chama Chocolate. E dentro desse filme tem uma mulher, né, que é a protagonista lá do filme, que ela resolve montar uma chocolataria. Uma loja para vender chocolates. E nessa loja, ela tinha uma mandala. E todos os clientes que chegavam lá, ela mostrava essa mandala para esses clientes. É muito bacana o filme. E aí, ela pegava essa mandala. A mandala, vocês conhecem, né? Ela é redonda e tem os desenhos e tal. E ela colocava a mandala em cima da mesa, rodava a mandala, e aí o cliente tinha que ficar lá olhando, olha até ela parar. Aí ela ficava rodopiando, e o cliente ficava lá, olhando, olhando, passar até a mandala parar. Na hora que a mandala parava, aí ela falava assim, o que você viu? Gente, é muito bacana. Porque a mandala era a mesma, mas cada um via uma coisa diferente. Por que via diferente? Porque cada um tinha uma forma de ver e de imaginar e de fantasiar o que estava por trás daquele desenho ali da mandala rodopiando na frente do paciente, do cliente. Então, assim somos nós na frente dos nossos problemas. Sabe por quê? Às vezes, a gente vê com um tamanho maior do que realmente é. Então, vamos parar para pensar. Quando a gente fala assim, eu preciso de ir no psiquiatra, eu preciso de ir no psicólogo, eu preciso de ir no psicanalista, por exemplo, né? A gente tem essas ajudas hoje, claro. E o que o psicólogo vai fazer? O que o psicanalista vai fazer? Tentar fazer com que esse paciente comece a enxergar de forma diferente os problemas que estão chegando para ele. Os desafios, vamos falar assim, que chegam para ele todos os dias. Então, ele vai contar os problemas dele, naquela visão dele, do tamanho dos problemas dele na visão dele, e daí o que o psicólogo vai fazer? Ele vai tentar mostrar os caminhos que esse paciente tem a ser seguido e vai tentar amenizar a história, tipo, amenizar o problema. Por exemplo, olha, quem sabe, talvez, por um caminho assim, assado, quem sabe daria certo. Talvez não seja um problema tão grande, às vezes não seja tão difícil assim de resolver. E aí o paciente já fala, será?
talvez não seja tão difícil. Então, às vezes, gente, até com as palavras, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque do mesmo jeito que eu posso derrubar a pessoa, né? Fazer com que ela caia no buraco e não levante nunca mais, a gente também tem poder de levantar a autoestima da pessoa, de mostrar para ela que aquilo ali tem solução. De mostrar para ela que se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai descobrir qual o caminho melhor a ser seguido. E outra, quando estamos nesse caminho certo, que eu falo, certo assim, no caminho do respeito, da compaixão, né? Não vamos falar de certo e errado, não, porque isso é muito confuso, assim, da gente saber. Isso é certo, isso é errado, isso é certo. Também depende da visão de cada um. Mas, daí, eu volto nas perguntas lá que eu estava fazendo, né? Não tem sorte, por que será que é assim? Por que será que acontece assim comigo e tal? E a gente para e pensa o seguinte: que caminho que eu estou pegando? Será que eu estou respeitando o livre-arbítrio do outro? Porque é o seguinte, na doutrina espírita fala-se muito em livre-arbítrio, né? A gente fala muito em livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher, pode fazer o que quiser, pode. Só que o outro também tem. Do mesmo jeito que estamos em busca da nossa felicidade, o outro também está. Então, não posso esquecer disso. É isso que eu estou falando, às vezes, da gente achar que a gente tem que ser feliz a todo custo. Nem que seja passando por cima do livre-arbítrio do outro, porque o outro também pode escolher. E aí, às vezes, eu invado o limite desse livre-arbítrio que eu tenho. Certo? Então, vamos pensar. Essa questão da felicidade, gente, daria para a gente ficar aqui umas 3 horas, né? Ou mais, falando. Porque é tão bacana, é tão esclarecedor, né? A doutrina espírita é tão esclarecedora quanto a isso, porque não tem conversa. Se você seguir o caminho, esse caminho do bem, não tem conversa, gente. Aí você fala assim: ah, mas todo mundo quer ser feliz. Eu acredito mesmo. Se eu perguntar para vocês aqui agora, alguém de vocês aí não quer ser feliz? Acho que ninguém vai levantar a mão, né? Está todo mundo em busca da felicidade. Aí a gente pensa assim, e aqueles que estão aí cometendo homicídios, que ainda estão matando, ainda estão fazendo, vamos falar assim, entre aspas, né? Barbárias ainda. Será que eles também querem ser felizes? Querem também. Só que pegaram o caminho errado. Pegaram o caminho inverso da felicidade. Então, gente, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que eu tenha conseguido, né? Eu não, né? Os nossos ajudantes, nossos mentores espirituais, o universo, tenha conseguido fazer com que a gente leve embora realmente aquilo que a gente veio buscar, com o coração mais tranquilo, com a mente tranquila, com mais vontade de viver, mais gratidão. Muitas vezes nos falta gratidão, sabe? Nós somos muito ingratos às vezes. Nós não sabemos agradecer. A gente agradece pouco. E às vezes agradece só por, sabe aquele automatismo assim? Gratidão, gratidão. Não tem nas redes sociais também? Gratidão. Eu acho que nem todo mundo entende o que é gratidão, não.
É fácil escrever, é fácil falar, né? Mas vamos ser gratos mesmo, de verdade. Acordar de manhã e falar, oh meu Deus, obrigada por me conceder mais um dia. Me mostre o caminho, me mostre o que eu tenho que fazer hoje, me ajude. E se eu estiver errado, me mostre também. Me mostre onde eu tenho que mudar. Me acompanhe. Nós podemos pedir ajuda, gente. Quando a gente está no caminho certo, o universo conspira a nosso favor. Ele nos ajuda muito. Nós é que às vezes estamos fechados a isso. A gente não percebe, a gente não se importa às vezes com as nossas intuições, sabe? Aquele negócio assim, eu acho que isso é bacana, acho que assim, não. A gente fica meio perdido, nós vamos ficando assim meio insensíveis, sabe? Assim, quanto a isso. E vai achando que é bobeira, que é bobagem, e a gente para de escutar. Mas todos nós temos. Todos nós somos médiums. Não um médium que participa da mesa, não. Nós temos sensações. Quem de vocês aí, às vezes, não foi em algum lugar e chega e fala, nossa, não sei, parece que não tá bom aqui. Não tá legal, não estou gostando muito, assim, não sei explicar o que é, mas eu não estou gostando. Quem já não sentiu isso? Todos nós temos isso. Todos nós. Faz parte da nossa intuição, faz parte da nossa sensibilidade, faz parte até do nosso instinto, né? Então vamos dar mais atenção a isso, vamos ser mais sensíveis. Não só conosco, mas com o outro também. Prestar atenção no outro. Às vezes nós já estamos prontos até para ajudar. Só que muitas vezes nós somos tão egoístas que a gente só fica olhando para o nosso umbigo. Meu problema. A gente fala até assim, não fala? Que é meu. Minha dor de cabeça. Minha sinusite. Minha rinite. Não é assim que a gente fala? Minha nada, gente. Não vou falar que é minha, não. As palavras também têm força. Se eu falar que é minha, ela vai me acompanhar. Né? Vai me acompanhar. Então, doença não é minha, não. Ela só está. Mas eu posso me livrar. Né? Mas o essencial é a gente tentar ir na causa de todos os nossos sentimentos. E não esconder nenhum, não. Um dia de tristeza todo mundo tem. Momentos de raiva todo mundo tem. Mas nós temos momentos bons também. Nós temos sentimentos bacanas. Onde a gente tem vontade de abraçar, a gente tem vontade de dar um beijo, a gente tem vontade de agradar a pessoa. Temos, claro que nós temos. Então vamos viver todos. Mas sabendo que aqueles que não são bacanas, a gente tem que dar uma atenção maior para a gente começar a mudar. Sentir menos. Se eu antes sentia muita tristeza, vamos ver por quê. De repente, agora eu posso começar a sentir, mas sentir menos. Ou num grau menor, né? Que ela passe mais rápido. É isso que nós temos que fazer. Isso é evolução. Caminhar. Caminhar, caminhar, caminhar. E não é rápido não, viu, gente? Então, a gente tem que controlar a nossa ansiedade, porque o processo não é rápido. Não é rápido. Por isso que muitas vezes a gente entra em tratamentos. Não tem assim? Gente? Eu estou em tratamento, aí a gente fala assim, mas escuta aqui, deixa eu te falar. Esse tratamento, quanto tempo mesmo? Vai demorar? Em um mês eu já estou bom? Gente, é tratamento, não é? Aqui na casa tem também tratamento, não tem? Tem. Mas você não vai vir aqui um dia e sair curado, não. Não existe, sabe? Nós temos que ser realistas. Pé no chão. Com tudo. Com tudo.
Gente, então eu agradeço muito vocês, viu? Essa era o que eu tinha para falar para vocês, né? Depois, se vocês quiserem, vocês voltem lá no Evangelho, leem com calma e reflitam sobre isso, né? Nós podemos ser felizes, sim, na nossa condição de mundo de provas e expiações, nós podemos ser felizes, tá? Vamos procurar essa felicidade, sim, com muito respeito em relação ao outro. A felicidade verdadeira, ela não vem a todo custo, não. Ela não vem com a infelicidade do outro, né? Então, vamos ter essa consciência. E uma boa noite a todos vocês. Boa noite aos internautas também.